Olá a todos, aqui é o Vitor do canal Mundo Astronômico, bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje teremos a parte 3 do IRAF para estudantes. Isso mesmo, estamos na terceira parte. Na verdade, a segunda parte, na teoria, é a primeira. Depois vem a primeira parte em si, porque o exercício intro é o primeiro de todos. O exercício intro tá no vídeo 2. E o vídeo 1 é o CCD1, que é o exercício 2. Então hoje vai ser o CCD2, se não me engano. O terceiro exercício dessa série de exercícios que o próprio IRAF disponibilizava alguns anos atrás. Creio que hoje em dia eles não têm esses exercícios disponibilizados, ou é difícil de encontrar. Então já deixe seu gostei, se inscreva no canal, clique no sininho para receber as notificações. E esse é um vídeo bem específico para quem está mexendo no IRAF. Então eu indico esse para quem está aprendendo a utilizar o IRAF, que é esse programa incrível. Deixa eu só abrir aqui o Astro. Deixa eu mostrar para vocês uma coisinha. Se você ainda não conhece o meu livro Qual Telescópio Comprar, eu vou deixar na descrição do vídeo o site da editora e o site da Amazon, onde você pode adquirir esse livro incrível. Tem na Livraria Cultura, tem no Submarino, Shoptime, Americanas, todo B2W. Então tem vários sites disponíveis esse livro Qual Telescópio Comprar. Se não me engano, tem também a versão e-book no próprio site do Google Livros. Eu acho que esse é o nome, Google Livros. Hoje a gente vai ver, deixa eu ver aqui, atividade. Eu não vou pegar o backup. Como assim backup? Eu tenho uma pasta que todo vídeo que eu faço eu troco pelo backup. Por que eu não vou trocar? Porque o CCD2 não vai estar aqui. Não foi modificado no vídeo anterior. No caso, era para estar uma sequência. Fazer o CCD1 e depois fazer o CCD2. Mas se vocês se lembram do vídeo do CCD1, deu muito erro mesmo. E creio que se a gente continuar aqui sem o CCD1, vai dar mais erro ainda. Então a gente vai fazer, tentar botar no IRAF, mas a gente vai principalmente ler os comandos, ler as instruções de como fazer esses comandos darem certo. Deixa eu ver aqui, é o foto, não é esse aqui não, é o docs. Vamos ver hoje o CCD2. Abriu? Não, tá abrindo ainda. Lembrando, não, essa série é IRAF para estudantes. A série Aprendendo IRAF aos poucos. A gente vai voltar daqui a algumas semanas, meses, porque a gente fez 8 vídeos. Foi muito interessante. Muitas horas de gente mexendo no IRAF e obtivemos grandes resultados. Então vamos voltar no Aprendendo IRAF aos poucos. A gente parou no episódio 8, então a gente deve continuar o episódio 9 daqui a algumas semanas ou alguns meses até, não sei. Pronto. Ele pega... Bora ler aqui. Exercício 3. Percebam, o exercício 1 é o intro, o exercício 2 é o CCD1 e esse aqui é o exercício 3, que é o CCD2. Aí ele fala que esse exercício é similar ao exercício 2. Olha, lembrando, se você ainda não assistiu, o exercício 2 é o primeiro vídeo dessa série de vídeos. E se você ainda não assistiu, a introdução é o segundo vídeo, ou o primeiro lá do Aprendendo IRAF aos poucos. Também a gente fez o intro. Mas ele diz que é similar, exceto que nesse exercício vamos mexer com dados de espectroscopia. Olha, que legal, espectroscopia. Vamos fazer as reduções de imagens preliminares utilizando as tarefas no CCD Red e o ToSpect
ponto long list. Esses são os pacotes. Os dados que vamos utilizar foi feito no telescópio do KitPeak com se não me engano é focalizador QD, esse aqui é o termo certo, feito pelo Dr. Philip Massey. Então os dados obtidos foram o astrônomo responsável foi o Philip Massey. Vamos assumir que você está no IRAF, a mesma coisa que ele sempre fala. Você tem que estar no XGTerm ou similar, o XGTerm. E o X-Intol, que na verdade aqui, porque esse que é bem antigo, o X-Intol aqui é o DS9, para mostrar o display de algumas imagens. Vai para o home do IRAF, bora abrir aqui o DS9, sempre primeiro o DS9. Pronto, abaixei aqui. Agora bora abrir o próprio IRAF. Pronto, abriu aqui certinho. Vamos para o home. Tem que o exercise spec. Tem que ser o spec. Esse aqui, spec. Show. É o Ctrl L, se não me engano, Ctrl L, Ctrl C. Ctrl L, Ctrl C. E aqui eu escrevo CD e coloco aqui o diretório. Eu coloco ls. Ele vai mostrar todos os arquivos da pasta de espectroscopia. Não é legal? É legal. Pronto, eu botei CD certinho. Agora um Unlearn RFITS, para ele desaprender várias coisas. E agora vamos fazer o RFITS FCP Junk Old. Se eu não me engano, deixa eu ver o arquivo SSP. Isso mesmo. Bora colocar. Foi. Agora ele deve aparecer algumas outras que apareceu aqui agora, esse ponto fits. Se eu colocar um ls apareceu várias coisas. É como se fosse um pacote, pessoal. É mais ou menos isso, mais ou menos. E agora com o rfits, aí o nome FCP asterisco 2 segundo, junk ou demais, ele como se fosse desempacotou, é mais ou menos isso. Agora bora o dir, que é a mesma coisa semelhante ao ls, deu a mesma coisa. E aí ele pediu agora um WinRAR. Vamos dar um WinRAR. Lembrando que aqui a gente não está utilizando IMH. IMH é antigo. Então vamos substituir por FITS, nosso querido FITS. Flexible Image Transport System. Show de bola. Bora lá. Eita, acho que deu certo, viu pessoal? Acho que deu certo. Perceba, aqui a gente pode voltar aqui. Aqui tem o bias de dia do primeiro afternoon. O sky do flat. Mais céu, mais flat. E tem aqui os objetos, se não me engano esse é DHCF ou alguma coisa assim, 6707. E tem o comp 6707. Show legal. Super legal. Agora a gente vai fazer o load do CCD-RED, do pacote CCD-RED. Aqui eu não vou colocar esse package, eu acho que não precisa, nem essas interrogações. Bora pular logo pra cá. Vamos utilizar os atalhos e seus valores no header, que é o cabeçalho da imagem, para nos ajudar a processar os dados utilizando a tarefa ccdproc. Todas nossas imagens foram tiradas utilizando o que ele chama aqui de Grating Tool, o mesmo Grating Tool. Então não precisamos se preocupar de utilizar subset, que ele chama aqui, subset. As palavras-chave igual do exercício anterior. Então aqui ele não vai precisar fazer algumas coisas que a gente precisou fazer no exercício anterior. No caso, CCD1.
Mas aqui, ó, mas o focalizador QD... Ah, não, isso aqui que ele parece que no QD ele tem um comando que se chama getPrus, que ele faz algumas coisas, mas a gente não vai precisar se preocupar com isso. Vamos dar um unlearn ccd red. Vamos dar um unlearn ccd red. E a gente tem que voltar aqui. E ele não funcionou. ccd red. Não foi. Mais erros, pessoal. ccd red. Deixa eu botar só unlearn. Unlearn. Ele não foi, ele não tá reconhecendo o ccd red. Deixa eu pegar aqui de novo. Não tá indo. Mas bora botar o inhead SP020 L+. Aí ele que parece que criou uma nova... e mostrou todo o cabeçalho com tudo, todas as informações da imagem. E ele salvou em um outro diretório a imagem com, creio que seja IMH, mas eu acho que ele vai salvar como FITS. Ele salvou em algum lugar. Agora o ccd list SP, mas a gente vai substituir para FITS. E ele não foi, mas bora botar. Também não foi. Ele não tá conseguindo colocar, talvez o diretório tá errado, mas a gente vai continuar, mas a gente vai ver aqui. Perceba que geralmente a gente não utiliza a tarefa, o pacote que é o set instrument, para ver as palavras-chave e os valores nas imagens dos headers da imagem, para ser reconhecido pelo pacote. Não precisa de arquivo de tradução. O header das imagens contém o parâmetro e os valores especificados de cada pacote. Mas nós continuamos fazer dessa forma de qualquer forma. Já que o set instrument também é executado como um arquivo de script. E isso coloca os parâmetros, os default parameters, que é os parâmetros padrões, essa é a palavra, para a tarefa ccd-proc. A gente vai dar um dir. E aqui então começou a dar várias coisas muito erradas, mas a gente vai continuar da mesma forma. Provavelmente lá em cima era para a gente mudar para o diretório. Perceba, ele criou um outro diretório aqui e te mostra tudo certinho aqui, ó. Ele criou, deixa eu ver aqui se está nessa pasta. Deixa eu ver aqui. Parece que não está aqui. Ele está criando em algum lugar. Ele está criando essa pasta com esses arquivos. E como a gente não está nessa pasta, provavelmente vai dar erro. E aqui ele pede para fazer um dir do ccd cifrão KPNO. E depois ele pede fazer um type, mas já no qd.cl. Aí ele manda fazer o set instrument, que é aquele que ele falou lá naquele texto que a gente viu. Agora vamos ver o pacote, os parâmetros para o ccd red. Não tem nada para mudar aqui. Agora vamos ver os parâmetros para a tarefa ccd-proc. Não tem nada para modificar nessa agora. Perceba que os etapas de processamento que vamos fazer para esses dados. Utilizaremos o flatcore
como sendo não. É o NO, que é o no, não em inglês. E o para por agora. E ele pede para fazer type, 2 pontinhos que deve ser para sair da tela que ele vai entrar antes. Aí ele pede aqui, lembre que nós temos 10 baias. Perceba, vamos voltar aqui em cima, ele tá cheio de baias. Aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então ele tá certinho. Temos 10 baias. Vamos precisar combinar em todos os bias em um bias só, que vai ser o master bias. Então vamos fazer isso em seguida. Eu penso que os parâmetros do zero combine, a tarefa que vamos usar para fazer essa combinação, está tranquilo. Os frames vão ser a média, tirar aquela média. Se não me engano, a average é como se fosse a média, rejeitando os valores maiores da posição de cada pixel. Aí ele vai dar um lpar 0 combine, lpar 0 combine. Aqui vai dar errado porque já deu muita coisa errada, mas a gente vai continuar. Porque aqui o importante é que as ordens das coisas. Aí vai aparecer nesse lpar 0 combine vários parâmetros. Vários parâmetros com vários não, no, none. Aqui ele vai falar agora. Perceba que vamos utilizar todas as imagens do SP asterisco ponto imh. Tudo que tiver imh, pessoal, é fits. As imagens em imh. Como input, que é o que você coloca para essa tarefa. A tarefa zero combine vai processar apenas os frames que são classificados como sendo zero. Então a gente vai dar um zero combine sp.imh, mas aqui a gente troca por fits. Tudo que tem imh aqui a gente troca por fits. Vamos executando o imstatistics nos arquivos bias originais. E o bias combinado, vamos mostrar que nós melhoramos o bias. Ele vai com esses comandos seguintes aqui, a gente vai ver que o bias final, que é o master bias, é muito melhor em quesito da estatística do própria configuração do bias do que o bias, um dos bias utilizados para fazer aquele. São 10, então ele vai comparar um bias normal com o master, e o master é muito melhor. Agora precisamos determinar a região do overscan e os parâmetros de trim, que é como se fosse o corte para esses dados. Vamos ver um dos flats para determinar essa informação. Então aqui ele vai abrir um dos arquivos de flat para determinar o overscan e o trim. A região de overscan está nas últimas 32 colunas. Expanda a região para determinar as colunas que você vai usar. Aqui ele vai mandar e diz aqui que vai utilizar 105 a 130. Aqui a gente não vai conseguir representar aqui porque tá muitos erros acontecendo. Então vai ser basicamente o que ele falou aqui, 105 e 130. O ideal é entrar na própria imagem. Bora tentar esse implot. Deu aquele mesmo erro no outro vídeo. Eu dei que 2 pontos que travou tudo. Deixa eu fechar. É o mesmo erro do CCD1 que a gente teve. Mas bora continuar. Quando você determinar o parâmetro do trim, é importante que você fique apenas com a parte da imagem onde existe o sinal.
Como assim sinal? Os dados, pessoal. Então ele escolheu aqui entre 34 e 34 e 74. Nessa região não tem dados, sinal, não tem sinal. E para colunas ele escolheu de 1 a 1022. Não, a coluna primeiro e agora a linha. Agora ele pergunta, e você? Qual que você escolheu? Veja diversas colunas para determinar a sua. Eu até aposto que esses valores são diferentes do que estão no header da imagem. Para o Bisect e o Trinsec keywords, keywords é como se fosse a palavra-chave, a palavra do Trinsec e do Bisect. Mas você provavelmente quer checar isso por você mesmo. Aí ele utiliza o emHead do SP, utilizando o 20 e o L+. Agora estamos preparados para fazer a tarefa do epar, o ccd-proc e setar, que é colocar o que ele chama de Bisect, e o Trinsec, que é esses parâmetros do trim e do outro. Identificar o zero core da imagem. Nós vamos deixar o ccd type utilizando o que ele chama aqui de null, que é um caractere nulo, mais ou menos isso. Para então todas as imagens nesse input, nesse colocar, sejam listados no processo. Aí vai utilizar o epar ccd-proc e ele mostra aqui um exemplo do que os parâmetros dele aparecem. Você pode querer modificar um desses parâmetros. Agora estamos preparados para combinar nossos flats. Existem 4 flats. Vamos utilizar o Flat Combine para fazer isso. Nós vamos processar a imagem antes de combinar eles. Mas isso é o porquê nós precisamos dos parâmetros do setup para o ccd-proc primeiro. O Flat Combine vai rodar o ccd-proc nos flats quando você mudar o process para o yes. O overplot para fazer o overplot dos flats primeiro, para ver se eles como eles estão aparecendo, que os flats estão, e utilizar a tarefa epar e a Flat Combine para ver os parâmetros que ele vai mostrar aqui. Ele vai utilizar o CR-Reject, é um parâmetro, um algoritmo de rejeição que necessita do RD Noise e o gain, que são alguns parâmetros que estão nos nossos header. Aí ele vai mandar você fazer aqui o implot daquela imagem, várias coisas. Depois o inhead do L+. Aí você vai ver aqui o head noise e o gain para você poder utilizar depois. Depois eu utilizo o phelp combine, que o Flat Combine é como se fosse um script que chama a tarefa combine. E depois, para finalizar, o epar Flat Combine, e ele mostra aqui ele utilizando o epar Flat Combine como ficou os parâmetros dele. Aí você pode querer modificar esses parâmetros. Agora a gente vai rodar um em si, que é o próprio Flat Combine. Utilizando o Flat Combine SP, esse asterisco, o pontinho, e aqui em vez de MH a gente vai botar o fits.
Depois a gente coloca o InHead Flat e o InPlot Flat. Agora estamos já preparados para processar os flats do Sky, do céu, os objetos e o que ele chama de camps. Pelo menos subtrair o overscan e o trim e o zero e a correção zero, que ele chama zero, para corrigir eles. A gente vai dar um files. Lembra que IMH a gente não utiliza fits. Ele vai dar várias coisas. Depois o edit playlist. Ele vai deletar os bias e os flats do plist. Provavelmente deve ser essa pasta que ele criou naquela hora. Aqui ele vai deletar. Como quando você estiver cansado de ficar olhando pro plot do overscan, é só escrever NO, que é o no, quando ele pedir. Se você quiser utilizar o que ele chama de interativo, a gente vai utilizar o ccd list, o plist, que ele vai utilizar algumas que ele vai mostrar algumas reduções. E o histórico das reduções utilizando o InHead, usando o código e o L+. Agora estamos preparados para ver o que ele chama de flat fielding, que é como se fosse a colocação do flat para esses dados. Até agora o processamento está sendo similar do que a gente fez provavelmente no CCD1. Mas ele dá um porém que é um pouquinho mais complexo do que antes. Um pouquinho mais complexo. Lembra, a gente está mexendo com espectroscopia. Deixa eu botar um CD. Deixa eu botar um Ctrl L aqui. Ctrl C. Bora ver o espectro. Bora ver o espectro. LS. Agora display. Bora botar eu não sei qual era o do flash. Bora botar o último. SP 0027.fits. Bora botar no buffer 1. Olha, pessoal, olha esse espectro. Show de bola, a gente acertou o último, porque eu me lembro, os últimos eram as imagens reais mesmo, os espectros. Aqui o espectro, show de bola, bora continuar lá. Aí mandou aqui uma maneira de gerar e normalizar os flats para dados espectroscópicos. É utilizar a tarefa response no que ele chama no pacote do choosespec.longlist. No nosso caso, todas as colunas do flat vão ser somadas juntas. Vamos utilizando a função de soma, e essa função estará dividida entre várias colunas do flat que foi colocado. Isso vai produzir a nossa função de resposta. A tarefa response usa o que ele chama de curva como se fosse um colocamento, entre aspas, uma colocação interativa de curvas, alguma coisa assim, que ele chama de ICFIT. É como se fosse ele chama aqui de fitting, que é como se fosse colocar naquela posição, e utilizando curvas interativas, que é essa rotina ICFIT. Vamos utilizando as tarefas de redução do no a u. Já volto aqui, pessoal. Já volto. Rapidão.
Voltei. Bora continuar. Aí vai utilizar o toSpec. Depois o long list. A gente vai fazer um learn response. Depois dar um p-help response. E por final, utilizar um lpar response. E depois a gente vai utilizar o response flat resp. Aí ele mostra aqui que a dispersão vai ser na coluna 2. E ele vai mostrar várias coisas aqui, que são os comandos que você deve utilizar. Agora a próxima etapa é para checar se os nossos skyflats, que é o flat de céu, para ver se eles estão... Deixa eu ver. Ele chama aqui de slit. Slit, deixa eu ver a tradução. Deixa eu pegar aqui a tradução. Slit function. Slit. O que significa isso? Slit. Fenda. Ah, como se fosse uma função de fenda. Nós queremos remover qualquer curva que apareça perpendicular para dar dispersão. Então podemos fazer combinar os skies, o flat do céu, e então dividir o resultado pela nossa função de resposta. Se tiver alguma curva, vamos poder removê-la executando a tarefa Illumination e criando uma função do Illumination também. Aí a gente utiliza o lpar combine. A gente vai fazer o combine deles utilizando o sky, e o reject a gente utiliza o reject. E aí a gente coloca todos esses parâmetros semelhantes a esses. Depois a gente vai utilizar um implot sky, depois um unlearn ImaReach, e o ImaReach, para quem lembra dos pacotes que a gente ficou mexendo muito, aprendendo a afiar um pouco, lembra do ImaReach. O ImaReach é legal. Se não me engano, tem um subpacote, alguma coisa assim. E a gente utilizou o Sky Response Sky e depois o Display Sky Flat, utilizando e o Fill mais. Depois um Implot Sky Flat. Show! Agora aparece parece que tem uma estrela no nosso Sky Flat. Mas ele aqui diz que veio como se fosse uma curva que a gente pode querer remover. Aí como ele falou antes, para remover tem que utilizar o Illumination, a tarefa Illumination, que permite você, como se fosse, não é bem isso, mas é como se fosse descrever uma função para aquele slit, perfil de curva, alguma coisa assim, do slit. Isso é feito primeiramente dividindo o espectro entre, que ele chama aqui de bins, durante uma direção de comprimentos de onda nessa direção. Esses que eles chamam de bins, eles são somados bem perpendicularmente para a dispersão e são meio que posicionados com a função. Essas funções são normalizadas e expandidas para todo o frame. Quando essa função de Illumination é dividida nos nossos dados, vai provavelmente fazer o que ele chama de flatten, como se fosse planificar tudo do céu, que vai ser perpendicular à dispersão.
A tarefa Illumination nos permite marcar os bins e utilizar a rotina que ele chama, aquela rotina que a gente falou na estante, que é o IC-FIT, que é o ICFIT. Que ele chama aqui em fits individuais para cada arquivo. Tá quase terminando. Bora continuar. Ele vai chamar aqui, ele dá um p-help do Illumination. Bora dar um p-help aqui, porque eu sei que vai aparecer alguma coisa. E aparece várias coisas. Deixa eu pular aqui. É muita coisa escrita sobre o Illumination. Bem interessante. Deixa eu botar 2Q. Bora fechar de novo o IRAF e abrir de novo. Ele vai dar aqui um p-help Illumination. Ele vai dar um unlearn Illumination. Aí utilizando o lpar Illume e o Illume Skyflat Illume. Aí vai ter o que ele chama de bins, que são 5, que são os parâmetros, os padrões. A gente vai aparecer várias telas e quando você aperta o Q, você vai continuar. Aí tem que utilizar, ele fala aqui que os primeiros bins vai precisar fazer colocar na curva para fazer o fit. Às vezes ele manda para você perceber a estrela. Aí ele fala aqui que vamos eliminar, que pode eliminar essa estrela da imagem, modificando os parâmetros. Aí te dá alguns parâmetros aqui. Aí ele vai depois mandar fazer um implot Illume e uma reach Skyflat Illume Test. Deve ser esse Illume Test para ver se o Illume funcionou ou não. Por isso que ele coloca aqui o Illume funcionou. E depois a gente coloca o implot test, que é para ver as linhas. Aí aqui tem uma coisa interessante que para finalizar. Vamos assumir que a sua foto do Illume está certinha. Então, como o nosso deu erro lá na frente, a gente não daria para mostrar aqui o próprio Illume. Mas é que ele presume que o Illume está certo. Desde que o sample, que é a imagem, o exemplo, a amostra que tem as estrelas estão mais brilhantes do que o background do céu, mas nós não podemos confirmar isso 100%. Utilizando essa função em um objeto com contagem de céu seria preferível. Então ele, por exemplo, não consegue identificar isso, mas se fosse um cenário diferente poderia funcionar. Agora temos a resposta e a função e uma função que é aquela função do Illumination. Ambos vamos precisar de dividir entre os nossos objetos e o que ele chama de comp frames. Nós podemos economizar algumas etapas, primeiramente multiplicando essas funções juntas e então fazendo rodar o ccdproc utilizando o que ele chama de flat core, que é uma correlação. Aí vai voltar naquela nosso querido ImaReach e dá aqui o ImaReach Response, o Illume Superflat, depois o Implot Superflat, então várias coisas aqui, depois o EPAR ccdproc, depois ccdproc @plist e depois para finalizar o InHead
SP0020L+. Agora terminamos a redução preliminar de nossos dados espectrógrafos, não, de espectroscopia. Estão preparados para processamento futuro. O exercício 5 continua com a subtração e o comprimento de onda, de calibração do comprimento de onda, essas etapas de calibração do comprimento de onda. Se o que ele chama de disk space, que é o espaço do disco, for necessário, todas as imagens nesse diretório podem ser deletados, exceto o SP18 até o 27. Eles são os objetos e o que ele chama de comps, que vamos utilizar depois. Aí, para terminar, ele deu um indel.fitsver+. Lembrando, pessoal, essa é uma sequência, menos a introdução. A introdução, que foi o vídeo 2 dessa série, ela mostra o básico para você perceber algumas coisas. No vídeo do primeiro vídeo dessa série é o CCD1. E agora a gente continua. O CCD1 era com imagens de fotometria, assim a gente pode dizer assim, os objetos mesmo. Aqui a gente pegou já a espectroscopia. Lembrando que aqui a gente não mexeu direto na imagem, que é aquela imagem que eu mostrei para vocês do espectro. A gente mexeu no bias e no flat, para ele ficar pronto para eliminá-lo do espectro. Para isso ele disse que vai continuar. A gente está no exercício 3, aqui no exercício 5, se eu não me engano. Bora ver aqui a atividade. O DOCS, o CCD2, cadê eu acho que é o Photon, é o exercício 4. Então, deixa eu abrir o outro, lembrar mais tarde, e eu fechei sem querer, mas a gente já tá mais no final mesmo, então bora ver aqui. E a referência? Então a gente vai voltar com a espectroscopia no exercício 5. Exercício 5. E agora no próximo exercício vai ser fotometria mesmo. Porque o CCD1 que a gente fez é uma introdução de como fazer a calibração, várias coisas. E a gente vai terminar de utilizar tudo aquilo no exercício 4, que é o que ele chama de Photon. E as referências dessa atividade, ele manda aqui você dar um help CCD Red para ver todas as pacotes dessa lista. E cada tarefa tem uma própria página online sobre ela. E pede também para você ver a lista que eles chamam de Additional Help Topics, tópicos de ajudas adicionais. Um tópico adicional de ajuda, mais ou menos isso. Existe uma ajuda online para ambos os pacotes, o que eles chamam de Response e o do Illumination. Então é muito interessante. Eu dei naquela hora para ver aqui sobre o Illumination e a gente viu várias coisas interessantes. Um guia para ele falar aqui, um guia do usuário para redução de CCD com IRAF do Dr. Phil Mary, de fevereiro de 1997. Deve ser a criação dessa atividade. E um guia para a redução dos espectros utilizando o IRAF do mesmo Dr. Phil Mary, e também de outro doutor que se chama Frank Valdez, e a Janet Barnes, também a doutora Janet Barnes. Tudo isso um pouco antes do outro, em abril de 1992. Pronto, ele encerra esse exercício.
E eu vou, logo, já estou gravando o exercício 3. Eu vou desligar aqui, terminar aqui, e eu vou começar direto no exercício 4. Então já deixe seu gostei, se inscreva no canal, clique no sininho para receber as notificações. E se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva já. Bora abrir aqui a pasta Astro. Se você ainda não conhece o meu livro, qual telescópio comprar, eu indico muito, vai estar na descrição do vídeo o site da editora e o site da Amazon, onde você pode adquirir esse livro muito show de bola, pessoal. Esse livro é show, show, show. Então valeu, pessoal, até o próximo vídeo. Aqui é o Vitor do canal Mundo Astronômico. Valeu!